envolva na sua paz, na sua proteção. Foi no ano de 2001 que um grande jornalista norte-americano, apresentando uma obra que não apenas era um estudo e uma análise filosófico-existencial, mas também era um alerta à comunidade internacional acerca de uma problemática que até então não era considerada conforme o é na situação atual. Andrew Solomon, publicando a sua notável obra, graças ao qual fez-se best-seller. Esse notável periodista do New York Times, esse notável escritor, emérito jornalista, faz uma espécie de grito de alerta à sociedade americana em específico e à mundial de maneira geral para a problemática da depressão. Ele, que é um depressivo crônico recorrente, que narra a sua saga na própria obra, traduzindo os seus episódios de internação psiquiátrica, de tentativa de suicídio, graças a cuja colaboração do pai, ele pôde ter a sua vida salva, faz um alerta para esse transtorno que ele coloca de caráter epidêmico e que mais tarde tornar-se-ia, no momento atual, de natureza pandêmica, isto é, de uma proporção ainda maior do que as epidemias nacionais. A depressão, diz Solomon, é o verdadeiro desafio para a sociedade, destruindo as mais belas esperanças da contemporaneidade. A depressão parece ser um dos grandes desafios do final do século XX, diz ele, e do começo do século XXI e para os tempos futuros. Porque à medida que o tempo passa, ainda segundo as suas palavras, as estatísticas são alarmantes no aumento dos casos, nas situações cada vez catastróficas e ao mesmo tempo no reflexo que a depressão tem proporcionado em nossa sociedade. A depressão, diz ele, é desafiante no diagnóstico, no desenvolvimento, no prognóstico e nos efeitos gerais que ela ocasiona, não apenas para o seu portador, mas para todos aqueles com os quais ele convive, que de alguma forma gera mal-estar, sofrimento, angústias, gerando de alguma forma uma série de prejuízos à nossa sociedade. As estatísticas, diz ainda Solomon, são alarmantes. Cerca de 10% da população norte-americana é depressiva, crônica, a ponto de receber tratamentos convencionais. Ao mesmo tempo que ele diz que aproximadamente de 380 a 400 milhões de depressivos no mundo, catalogados, tratados psiquiatricamente. E ele dá a NUI dizendo que o número deve ser muito maior, porque uma centena ou talvez dezenas de milhares de pessoas que não recebem o tratamento conveniente, que não se submete, não passa pelas atividades médicas especializadas e que, portanto, não estão incluídas nesse número, nessa estatística. 15% da população mundial vítima de depressão é, de alguma forma, também vítima do suicídio. 90%, aliás, daqueles que vivenciam o processo depressivo possuíram ou possuirão, pelo menos, uma ideia de querer morrer ou de querer dar cabo da própria existência corporal. A depressão, portanto, tem uma série de síndromes, porque sendo um conjunto de sintomas, uma síndrome, portanto, varia de pessoa para pessoa, o que desafia ainda mais os investigadores. Ao mesmo tempo que possui sintomas gerais, clássicos, que tipificam o processo da depressão, possui características, tintas e cores muito particulares em cada pessoa que vivencia o processo de depressão. Não há um depressivo que possui características da depressão exatamente igual a outro processo depressivo. A depressão sempre, de alguma forma, exteriorizando através da subjetividade do paciente, de alguma forma recebe as tintas
e as manifestações da própria bagagem emocional do paciente que nela sofre as suas experiências, o que de alguma forma chama atenção, intriga os estudiosos. Solomon vai afirmar na sua obra notável que de cada 10 pessoas nos Estados Unidos, que é o campeão mundial de aquisição de substâncias químicas, particularmente na área dos barbitúricos, das substâncias psiquiátricas, na área da saúde mental, de cada 10 americanos, 7 estão ou vão vivenciar pelo menos um episódio de depressão. O que ele vai dizer, em proporções mundiais, que quase todos nós estamos incluídos nessa experiência, de pelo menos vivenciar uma experiência, um momento específico de depressão, senão os episódios recorrentes, o que caracteriza já um transtorno depressivo. O notável neurologista americano Bernie Siegel vai estudar a depressão também e dizer que se fossem reservados todos os hospitais da Terra para depressivos, não seriam suficientes para abrigar, através dos leitos hospitalares, a quantidade expressiva de pessoas vítimas de depressão crônica, recorrente, de alguma forma chamando a atenção e alarmando a nossa sociedade. Até algum tempo, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, em 2011, a depressão era o quarto motivo, o quarto fator de maior incapacitação de trabalho, isto é, de afastamento por motivos de saúde do trabalho, e está projetada, segundo os especialistas da mesma nobre entidade, a Organização Mundial de Saúde, que até 2020 será a segunda causa de maior número de pessoas que se afastam do trabalho por condições de saúde, de alguma forma abaixo apenas das síndromes cardiovasculares, segundo os mesmos especialistas. É, portanto, uma síndrome alarmante que está presente na nossa sociedade, que os estudiosos da ciência atual apelam muito para o estresse, para a ansiedade, para os estímulos psicossociais e socioeconômicos, para as pressões associadas à vida material, ao corre-corre do relógio, a essa velocidade ciclópica que temos na vida atual e que seriam, para alguns estudiosos atuais, o motivo básico da depressão. Mas será que podemos reduzir a experiência da depressão apenas no fator do estresse? Porque a depressão não é apenas uma síndrome atual. Tem sido estudada e examinada sem preconceitos, ou pelo menos com um número menor de preconceitos, com intensidade menor de preconceitos do que no passado. Mas a depressão sempre existiu na história da humanidade, sempre esteve na perspectiva do ser humano, sempre foi encontrada ao longo dos tempos, nem sempre considerada de acordo com a sua realidade, nem sempre tendo o tratamento que mereceu, mas está presente ao longo dos tempos. Embora a palavra depressão seja uma palavra mais recente, uma palavra que significa deprimere, que vem do deprimere, a expressão latina, puxar para baixo, a depressão esteve associada ao longo da história da humanidade à expressão melancolia. Melancolia é uma palavra que aparece na tradição antiga de várias tradições literárias e filosóficas, 800 anos antes de Cristo. Homero, na obra clássica da sua saga de escritor grego, a Ilíada, vai narrar o caso de um homem angustiado, e ele descreve o comportamento desse homem angustiado, melancólico, vítima de melancolia, perfeitamente compatível com os sintomas da depressão atual. Encontraríamos na velha Israel, da tradição do Torá, do Antigo Testamento, o famoso rei Saul, que de vez em quando era vítima de surtos depressivos, surtos crônicos, em alguns momentos com exaltação da personalidade com sintomas psicóticos, e que era acalmado pelos salmos de Davi, em que Davi lhe cantava os salmos, a primeira experiência terapêutica de musicoterapia da humanidade, os salmos de Davi. Na Bíblia encontramos a tradição de Jó, a personalidade
mitológica, provavelmente, que não existiu, mas é um mito, que é símbolo mitológico da paciência, e que, segundo a colocação bíblica, foi tentado por Satanás, por permissão de Deus, e após perder tudo, experimentar as maiores vicissitudes para provar a sua fé, em determinado momento começa a fazer um monólogo, mais ou menos nessas linhas. Para que continuar vivendo? Para que continuar existindo? Porque Deus preserva a vida daquele que tanto deseja a sepultura. É o monólogo da pessoa vítima da depressão. É o pensamento, o discurso básico do depressivo, no Bhagavad Gita, coleção de livros sagrados da Índia com mais de 3.000 anos de existência. Há o diálogo célebre de Krishna com seu discípulo Arjuna, e em determinado momento Krishna falando a respeito da metanoia, da iluminação interior, da transformação da consciência, da liberação dos vícios, diz que os vícios são muito maiores e que Arjuna teria que lutar muito e tenazmente contra os seus vícios, contra as suas imperfeições, porque as virtudes sempre eram muito poucas e os vícios eram muito maiores. E segundo o Bhagavad Gita, Arjuna é tomado por uma grande melancolia. Essa expressão, portanto, aparece na tradição antiga. Segundo os escritos gregos, a melancolia era associada a castigo dos deuses, como D minúsculo. Mas Aristóteles, em uma obra sua, refere-se a Sócrates, que, segundo ele, tanto Sócrates quanto o seu discípulo Platão, de vez em quando, eram inspirados pelos deuses, em cujos momentos eram tomados por uma grande melancolia. Está aí uma dualidade na interpretação da visão da melancolia da Grécia Antiga. Ora castigo dos deuses, ora inspiração dos deuses. Mas a melancolia segue na vida de Hipócrates, o pai da medicina ocidental considerado, que vai apresentar em um dos seus escritos que as pessoas recorriam aos seus préstimos, aos seus serviços de médico, para que ele pudesse elaborar venenos, medicações, substâncias que proporcionassem a eutanásia em pacientes terminais, ou suicídio em outras pessoas. E graças a essas solicitações, a esse grande pensador e médico, é que ele vai elaborar os seus escritos, que serviriam de base mais tarde ao futuro juramento dos médicos na ciência e arte de curar. É naturalmente através dessa experiência que ele vai estabelecer a promessa de que não vai nunca, naturalmente, fomentar a anulação da vida, a interrupção do processo biológico por eutanásia, por suicídio e assim por diante. Galeno, 200 anos depois de Hipócrates, 200 anos, aliás, antes de Cristo, vai estabelecer Galeno, esse notável também médico grego, que vem naturalmente para desenvolver e elaborar as teorias hipocráticas, vai estabelecer que a pessoa vítima de melancolia é vítima de uma quantidade muito grande de bilis negra no organismo. É a tese humoral, ou tese dos humores, segundo a qual, a partir de Galeno, segundo alguns autores, segundo outros, a partir de Hipócrates, vai naturalmente estruturar a ideia de que o organismo possui 4 substâncias fundamentais, e essas 4 substâncias, na escassez, na abundância ou no equilíbrio, gerariam ou colaborariam ou seriam responsáveis pelo binômio saúde e doença. A fleuma, o sangue, a bilis amarela e a bilis negra. E graças a isso, inclusive, surgiu uma espécie de tipologia psicológica dos humores. O indivíduo que possuía, por exemplo, predominantemente a fleuma era fleumático. Aquele que tinha o sangue, o sanguíneo. A bilis amarela, o colérico. E a bilis negra, o melancólico. Porque a palavra melancolia deriva de 2 expressões gregas. Melan, que significa negro, que é escuro ou sombrio, que está associado à expressão melanina, melatonina, que nós temos, que dá pigmentação à pele, e colis, que é bilis. Daí a junção bilis negra, graças à doutrina de Galeno, a tese humoral. Segundo ele, a bilis amarela seria secretada pelo baço, o sangue seria secretado pelo coração,
e a fleuma pelos pulmões e a bilis negra pelo fígado, que seria, segundo a tradição da época, e seria a única explicação científica, ou melhor, pseudocientífica ou místico-científica, que naturalmente atravessaria toda a antiguidade grega e toda a Idade Média, como ser a única explicação aparentemente científica que dominou mais de 1000 anos da Idade Média e antes a antiguidade grega, a tese dos humores, segundo a qual o fígado seria não apenas o órgão responsável pelo raciocínio, mas pelas abstrações psicológicas, o coração pelo sentimento. Até hoje nós temos isso. Eu amo tanto que dá uma dorzinha no coração, regaças. Porque quando odeia também dá uma dorzinha no coração. Quando tem raiva, quando tem ressentimento. Porque é uma bomba vasodilatadora e vasoconstritora. Então, através da emoção é natural que há um reflexo, uma reação. Naturalmente que é o fígado, é o órgão responsável pelo raciocínio, pelo pensamento. E naturalmente que isso geraria a explicação da melancolia. Melancolia que está presente, portanto, durante toda essa explicação na Idade Média. Há uma outra explicação das demonopatias, graças à religião ocidental, romana, que estabeleceu a ideia de que a interferência demoníaca era castigo divino. Mas, a partir do século XII, ou melhor, a partir do século IV, a Igreja Romana estabeleceu como que é pecado capital, um dos 7 pecados capitais, um dos 7 pecados teológicos, chamada de assídio assédia, que estaria associada à preguiça, um dos 7 pecados capitais. Mais tarde, a partir do século XII, Tomás de Aquino vai estabelecer que ali era a herança de Adão, que de alguma forma passou às gerações futuras a tendência à quantidade da bilis negra e que naturalmente engendraria a preguiça, a falta de ânimo e a falta de interesse de muitos religiosos que na sua época ficavam prostrados em leitos, em camas, nos monastérios, nas igrejas, nos claustros, sem servirem a igreja e cumprirem os seus deveres perante a religião. Era, portanto, a ideia que se fazia a respeito da depressão, um pecado, personalidades célebres do passado como do presente, sofreram-na, porque a depressão, a alguns momentos, tomou conta de grandes vultos da humanidade. Michelangelo, que de vez em quando era vítima de episódios depressivos recorrentes, e que de alguma forma tentava organizá-los através da sua arte. Schopenhauer, o pensador alemão pessimista, e o seu herdeiro intelectual Friedrich Nietzsche, ambos depressivos, melancólicos, com complexo de inferioridade, angustiados. E assim vamos encontrar na literatura, na arte, Dostoiévski, o notável escritor russo, alcoólatra, epiléptico e depressivo. As suas obras, todas elas envolvidas em desencanto. Franz Kafka, considerado por muitos especialistas da literatura o maior literato do século XX, depressivo, grave, com episódios depressivos gravíssimos, melancólico, com conflitos muito grandes, que de alguma forma transmitia esses conflitos na sua pena magistral e no seu intelecto privilegiado. Virginia Woolf, a notável escritora, que segundo seu marido, antes de se suicidar na Inglaterra, quando se abarrotou de pedras, encheu uma roupa de pedras e se atirou no rio para não sobreviver ao afogamento, segundo o relato do seu próprio marido, antes ela falou em um surto de exaltação depressiva durante 3 dias e 3 noites sem parar, após o que optou pelo suicídio. Ou Ernest Hemingway, o notável escritor, que deu um tiro na cabeça com o revólver do próprio pai, que também houvera se suicidado. E uma trágica história que a sua neta, a atriz norte-americana atual, tenta, segundo ela mesma, as suas palavras, romper a tradição genética materna, a tradição da herança familiar, porque pode haver um fator hereditário da genética. Aqui no Brasil, Clarice Lispector, vítima de melancolia, de instabilidade emocional, de angústia, embora a sua habilidade extraordinária. Shakespeare, que é um escritor nato da depressão, as suas obras, todas elas com um cunho psicológico, de natureza emocional, é o protótipo da pessoa que escreve melancólico que ele era a respeito da depressão. Hamlet é o protótipo da pessoa depressiva, vestido sempre de negro e sempre melancólico, com aquele discurso de
ser ou não ser, eis a questão. Ou mais tarde, quando ele diz viver, dormir, acordar, sonhar, comer, levantar, deitar, quem sabe? Talvez. É um monólogo da pessoa na confusão, no turbilhão da depressão. Ou na obra que mais tarde se tornaria uma peça teatral a respeito da senhora Macbeth, em que ela, em conluio com o próprio marido, assassina o rei. E após o que, assassinado, ela vai ser vítima de uma situação depressiva que tinha traços obsessivo-compulsivos. Ela sempre via as mãos sujas de sangue e as lavava, e novamente sujas de sangue e as lavava. E aí surgiria um transtorno que, na época, mais tarde, era associado à depressão como sendo um subtítulo da depressão e um sintoma específico que era depressão obsessivo-compulsivo, que historicamente vem de Pôncio Pilatos, o célebre romano covarde, que após saber que aquele judeu era inocente, lavava as suas mãos de maneira omissa, mais tarde, segundo a tradição histórica do Evangelho, inclusive o teólogo italiano Giovanni Papini, vai lavar as mãos e vê-las sempre sujas de sangue, o sangue inocente, e aquela depressão obsessivo-compulsiva que ficou conhecida como síndrome de Pilatos, geraria mais tarde o horror. Quando Tibério César cai em desgraça política e ele perde o seu poder em Jerusalém, afasta-se para a Suíça, a região que seria mais tarde a Suíça, e se atira no vulcão extinto, suicidando-se. Graças a essas obsessões que mais tarde saíam do campo da depressão, na psiquiatria moderna, para se configurar como um transtorno à parte, embora no próprio transtorno também tenha sintomas depressivos, que é TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, mas que na época era considerado também da família da depressão. A grande verdade é que a ciência avançou. A circulação sanguínea por Harvey foi descoberta. A tese de Galeno lentamente foi sendo superada, porque até aquele momento as sangrias, os sanguessugas eram os únicos tratamentos convenientes na época para eliminar a bilis negra excessiva no organismo. E o resultado era maravilhoso, porque quem não ficava depressivo psicótico também morria desidratado. Graças a Deus, ao processo de desidratação, em que a pessoa não necessariamente ficava boa, mas se acreditava em alguns processos que são psicossomáticos, por autossugestão, em função daquele tratamento, a pessoa acreditava ficar melhor, e às vezes até melhorava o quadro por um efeito placebo. Mas a grande verdade é que a ciência avança, e a partir do século XVI é que a palavra depressão aparece na literatura, possivelmente na literatura britânica, para mais tarde assumir o caráter dessa síndrome e a melancolia ser um sintoma dessa síndrome mais complexa. Embora no passado melancolia era sintoma de depressão, hoje melancolia é apenas um sintoma do quadro depressivo. Digamos de uma maneira simples, o quadro é um conjunto de sintomas, a melancolia é um dos sintomas. Melancolia seria sinônimo de tristeza, ou sinônimo, para falar de uma maneira mais técnica, de humor deprimido. E a depressão é um transtorno depressivo que envolve o humor deprimido, isso é, envolve a melancolia. Ele vai dizer que o depressivo quase sempre é também melancólico, mas nem todo melancólico é depressivo. O indivíduo pode experimentar episódios de tristeza, de nostalgia, de melancolia, sem ser depressivo. Aliás, na saúde psiquiátrica, a pessoa também vive um momento de tristeza. Tristeza faz parte da saúde. Toda pessoa normal, psiquiatricamente, vivencia episódios numa curva sinuosa de alto e baixo que não seja muito gritante, não seja muito extrema, mas que é natural, porque a pessoa que só vive também é alegre, é um distúrbio de alienação. Mas é natural essas experiências, porque o próprio mecanismo psicológico elaborando as suas experiências. Então, mas a depressão é esse conjunto de sintomas muito variado, muito complexo, em que não é ignorância, não é preguiça, não é necessariamente falta de vergonha na cara, como se acreditava no passado, em que a pessoa não quer trabalhar, mas às vezes é uma falta de vitalidade, como aliás Solon escreve na sua obra. O contrário de depressão não é felicidade, porque felicidade é uma coisa muito mais complexa. Depressivo ou não depressivo, a gente não necessariamente garante a felicidade. O contrário de depressão é vitalidade. Porque a depressão naturalmente
naturalmente tira do indivíduo o seu senso de vitalidade, ao lado do seu senso de afetividade, que a Organização Mundial de Saúde considera um transtorno de afetividade. A pessoa perde o senso de afetividade, de se colocar no lugar do outro, afunda tanto no seu conflito que não tem condição de se colocar no lugar do outro, de sentir pelo outro, de olhar para o próximo. Perde-se, como é também considerado um transtorno do humor pelo DSM, o Manual Psiquiátrico Americano famoso da Associação Psiquiátrica Americana, um transtorno do humor ou distúrbio do humor. É, portanto, uma síndrome muito complexa que a ciência começou a examinar de uma maneira mais intensa a partir do momento em que o cérebro foi investigado com toda a tecnologia, com todo o avanço, e se descobriu que a semelhança dos peptídeos que existem, enzimas no estômago, existem peptídeos cerebrais chamados neuropeptídeos, mas também neurohormônios, que são substâncias essenciais para, de alguma forma, configurar a saúde mental, ou binômio de saúde e doença, e uma série de mecanismos, e o cérebro passa a ser erguido à condição de órgão principal, órgão essencial à vida humana e que seria, para a ciência materialista, responsável pelo pensamento. Então, a partir desse momento, surgiu uma mentalidade nova. E há substâncias que começam a ser investigadas, desde a dopamina, talvez a primeira a se configurar como uma substância importantíssima, que está presente no nosso organismo em uma quantidade específica. Em excesso, nós temos esquizofrenia. Em carência, nós temos síndrome de Parkinson. Então, substâncias muito delicadas que estão presentes em nosso cérebro e que são responsáveis pelo equilíbrio emocional, pelo equilíbrio psiquiátrico. Então, nós temos a dopamina, temos a noradrenalina, temos a serotonina, substância ligada ao prazer, e naturalmente que começou-se a perceber que se pudesse elaborar substâncias para desenvolver de maneira artificial aqueles mecanismos ou aquelas substâncias cerebrais, o indivíduo poderia, em tese, recuperar a alegria, recuperar o bem-estar, recuperar a disposição, e aí seria o pródromo, ou a base fundamental das futuras substâncias psiquiátricas, que vem tanto colaborar com a nossa saúde, que vem nos dar uma qualidade de vida maior e melhor, de tal forma que chama-nos a atenção ao lado das substâncias naturais, porque, por exemplo, na base da dopamina e da serotonina há um aminoácido que em nosso corpo produz essas substâncias, particularmente a serotonina, que é o triptofano, que está presente em uma coisa que ninguém gosta, que é o chocolate, essa desgraça mundial que está presente, e outras, então, que produz em nosso corpo esse efeito do humor, essa reação naturalmente em nosso humor, naturalmente que também nas medicações psiquiátricas, o estímulo artificial. Em 1900, ou melhor, a partir de 1900, o grande psiquiatra alemão Emílio Kraepelin, considerado a maior personalidade da história da psiquiatria até hoje, esse gênio da psiquiatria que fez uma catalogação admirável, até hoje estudada pelos psiquiatras modernos, base fundamental de todos os sistemas de classificação de doenças mentais contemporâneas, Kraepelin vai examinar a depressão. E ele vai dizer que a depressão tem dois tipos. Aquilo que ele chamava de melancolia delirante e aquilo que ele chamava de depressão maníaca. A melancolia delirante seria para ele a depressão que nós conhecemos clássica. A angústia, a tristeza, o vazio existencial, o isolamento, a dificuldade de comunicação, a perda da interação social, da comunicação. Mas de repente, a pessoa tem um surto de euforia, começa a naturalmente ficar falador, tem um discurso muito volumoso, embora sem profundidade, começa a se acreditar especial, como se fosse um missionário especial na Terra, com uma missão para mudar o mundo, começa a se acreditar alguém privilegiado, alguém que tem o conhecimento de todo mundo, que tem tudo, que pode tudo. Se essa pessoa for responsável pelas finanças da família, a família da falência, que ele gasta tudo e acha que no dia seguinte vai recuperar o dinheiro, ele começa a ter delírio, às vezes alucinações, e começa a ficar eufórico de tal forma, desinibido sexualmente às vezes, palprador, e naturalmente passa a ter uma agitação constante, a se sentir ótimo, embora esteja depressivo, mas se sentir ótimo não é uma alegria, um júbilo interno, é uma euforia para fora. E naturalmente que esse é o quadro mais preocupante que Kraepelin chamava depressão maníaca. O termo mania ou maníaca na psiquiatria é mania, é essa euforia que nós descrevemos. Então, depressão maníaca, que mais tarde esse quadro
seria substituído a palavra por transtorno psicótico maníaco depressivo, o famoso PMD, e mais tarde transtorno afetivo bipolar. E a melancolia delirante passou a ser depressão unipolar. Para dizer depressão unipolar e depressão bipolar. As expressões contemporâneas, porque psicose, maníaco, depressivo marcavam a pessoa. A pessoa era praticamente uma criatura perigosa para a sociedade, e não necessariamente. Então ficava rotulada. Então os nomes foram substituídos. Freud, quase na mesma época, publica a obra Luta e Melancolia, onde vai examinar a melancolia, ele usa o termo antigo, para afirmar que na base do fenômeno da depressão, da melancolia, há sempre uma perda, seja uma perda material, seja uma perda simbólica. Essa perda para Freud é essencial: a perda de emprego, a perda de relacionamento, a perda de uma pessoa querida que morre, e assim por diante, que gera esse sentimento de melancolia, base fundamental, que seria, numa leitura psicanalítica mais contemporânea, uma ferida narcísica. A pessoa, na verdade, muitas vezes é ferida no seu narcisismo, expressão psicanalítica, diante da perda do objeto de afeto, do objeto de prazer, do objeto de libido, para utilizar a expressão psicanalítica. Libido é no sentido de vida, de energia. Então, aquilo que ele coloca energia, que ele coloca vitalidade, ao perder, seja uma coisa, seja uma pessoa, seja um relacionamento, seja a morte de um ser querido, essa energia volta para o indivíduo, para o próprio indivíduo, gerando uma sensação de melancolia. É a expressão de Freud. De alguma forma ele tem razão, embora não vamos generalizar. Todo deprimido, ou pelo menos a maioria dele, tem uma sensação de que algo dentro dele se perdeu, que algo dentro dele foi retirado e nunca mais é o mesmo. É uma sensação, portanto, de perda simbólica, não necessariamente perda material, porque para nós espíritas, Freud está errado quando diz a perda do ser querido, porque ninguém perde pessoas. As pessoas desencarnam, vão para o mundo espiritual, mas não perdem. Ah, perdi meu marido, não vou procurar debaixo da mesa. Não vai dizer, claro, perdi bolsa. Mas as pessoas não se perdem. As pessoas viajam, mas o termo morre, desencarna, é tão impregnado que eu perdi para dar uma dourada. Não, ninguém perde pessoas. Mas essa expressão de Freud, o seu discipulado vai descontar da teoria da libido e vai dizer que é o poder, o instinto do poder. Essa tendência que a gente tem de dominar, de querer dominar as pessoas, de querer dominar as situações. E quando não conseguimos deságua, o instinto do poder, na sua famosa teoria, volta-se para dentro numa raiva internalizada. A depressão para ele é uma raiva internalizada. De alguma forma, sem dizer que todos os casos são assim, muitos casos são assim. Nós temos um relacionamento amoroso. A pessoa não quer mais continuar na parceria amorosa. Nós então deprimimos. Nos matamos por causa daquela pessoa. 99 portas estão abertas para nós. Uma está fechada, mas a gente quer aquela. Só aquela que serve. E quando não conseguimos, ou nós explodimos na agressividade para fora, ou na depressão para dentro. Seria esse instinto agressivo que não foi para fora e que ficou consigo próprio, segundo a expressão de Adler. Segundo os psiquiatras, de maneira geral e bem superficial, há a depressão endógena e há a depressão exógena ou reativa. A reativa ou exógena é uma reação do organismo a algo que aconteceu. Uma perda, como nós falamos, isto é, uma morte de um ser querido, uma situação de frustração, um abuso, uma violência, um estresse pós-traumático, uma situação do contexto que desencadeou. Então é reativa, é exógena, de fora para dentro. E o indivíduo reagiu a isso. Normalmente esse tipo de depressão é melhor tratável, tem uma evolução melhor. Mas a depressão endógena, que o indivíduo parece nascer com uma constituição psicológica e fisiológica, psicofísica depressiva. Esse é um caso muito mais sério, porque quase sempre tem uma dimensão orgânica em que o indivíduo precisa também aí prestar atenção. A depressão tem várias configurações. Tem a distimia, que é um subtipo da depressão. A pessoa não fica melancólica, não fica chorando, não fica naqueles sintomas mais clássicos. Faz a sua vida, tem o seu trabalho, mas é distímico. Isso é, em palavras mais populares, mal-humorado. É uma pessoa que é a doença do mau humor. Não consegue sentir alegria no final, não consegue rir para nada. É aquelas fáscias, aquela situação congelada, distimia, doença do mau humor. Ciclotimia, uma instabilidade parecendo o transtorno bipolar, mas mais branda, em que a pessoa fica incapacitada de viver a sua vida, mas ela tem surtos, episódios de euforia e de depressão. A depressão pode se apresentar de natureza sazonal. Em determinada época do ano, a pessoa desencadeia a depressão. Natal,
episódios específicos do Natal, que a pessoa fica deprimida, que vai ficando períodos específicos na Europa de muito frio, principalmente, de clima, e que gera também uma repercussão. São João, que embora seja uma festa muito alegre, também gera uma nostalgia por conta das mensagens musicais. Parece que acabou, mas o resto. Sol Lunar é uma mulher que todo dia de ação de graças americana, ela estava deprimida. Ela dormia no dia anterior, ótima. E despertava no dia seguinte, depressiva. Ela se internava no sanatório psiquiátrico um dia antes, ótimo. Porque ela já sabia que no dia seguinte ela iria acordar no dia de ação de graças, péssima. Então nós temos isso. A depressão é um transtorno que afeta em quantidade muito mais as mulheres do que os homens, pelo menos uma das vantagens. De 3 mulheres para um homem, segundo as estatísticas, talvez, pensam os estudiosos, por causa dos hormônios, dos ciclos hormonais da mulher, mas que quase sempre o suicídio masculino é muito mais executado. Então os homens não ficam felizes não. Porque quase sempre o mecanismo para o suicídio no homem é mais agressivo. Dá um tiro na cabeça, se jogar de um lugar alto, se jogar na frente de um trem. Então quase difícil, muito difícil de escapar. E a mulher cortar os pulsos, tomar medicações. Então pode, muitas vezes, ter a sua vida salva. Os sintomas são os mais variados. Cefaleia, dores de cabeça recorrentes, pode ser sintomas de depressão, distúrbios gástricos que se repetem, que a emoção gera uma reação na região gastrointestinal, distúrbios, dores físicas que não tem nada de físico, mas a pessoa sente, são dores chamadas fantasmas, dores consideradas fantasmas ou de conversão. E assim por diante, isolamento, sentimento de inutilidade, anedonia, que é essa sensação de falta de prazer, essa sensação de não prazer em relação a tudo. O depressivo costuma ter esse discurso: eu durmo ruim e acordo pior. Eu durmo de uma forma e acordo pior ainda. Então é o demônio do meio-dia, o sol, o dia aberto e a pessoa nas trevas, a pessoa nas sombras. É uma experiência difícil de explicar. O próprio depressivo normalmente se sente incompreendido. Ouço muita gente que vivencia a experiência da depressão e é muito comum a pessoa deprimida se sentir incompreendida, porque tem a sensação de que ninguém compreende o que ela está passando. E é difícil alguém que não tem um conhecimento ou que não tem vivenciado a experiência realmente compreender. Quase sempre o discurso de dizer: mas você tem tudo, para que está assim? Só piora do que melhora. Porque a pessoa sabe disso, a pessoa tem consciência disso e afunda-se mais na depressão. Aí que ela se sente pior. Porque ela diz: é verdade, eu tenho tudo, porque não sei porque me sinto assim. Porque ele sempre é uma escolha, pelo menos consciente, uma escolha de caso pensado. Então, nós temos esses sintomas que os estudiosos atuais também chamam a atenção para 2, que são muito importantes. Principalmente para as pessoas que estão na pré-depressão, com os primeiros sintomas, mas ainda não estão deprimidas, para estarem alerta. O primeiro é o cansaço. A pessoa que fazia suas tarefas habituais, agora faz as mesmas tarefas, tem as mesmas rotinas, mas agora chega em casa quebrado, estourado. Aquilo que fazia naturalmente, até com certo vigor, as atividades profissionais, as atividades pessoais, familiares, agora faz um esforço quase insuportável. O cansaço é um sintoma de uma depressão se instalando. E o segundo sintoma, a insatisfação. Que tudo bota defeito, tudo está ruim. É um sintoma de uma depressão se instalando. Toda depressão possui inconscientemente uma insatisfação do indivíduo com ele mesmo, que se derrama para o mundo. Em uma linguagem mais técnica, uma insatisfação do ego com relação ao self. Isso é, do ser exterior, do ser interior com relação ao ser exterior. Essa é a realidade da depressão. Há, portanto, uma dimensão genética, mas o que queríamos aqui falar é que não há uma explicação científica absoluta para a depressão. Não há ainda uma solução absoluta, nem uma garantia no sentido de certeza absoluta para todos os prognósticos, nem uma explicação da causalidade. Existem fatores que a ciência já consegue perceber, citamos aqui, que podem estar contribuindo para o fenômeno depressivo. Mas não existe ainda explicação absoluta para se chegar à conclusão da depressão de maneira consensual. Coube a doutrina espírita explicar essa realidade. A ciência espírita, quando deslumbrou-nos, apresentando a vida imortal, a vida real, quando apresentou-nos para todos nós, que somos seres
que a vida não acaba com a morte, que a vida não se dilui na experiência material, que a vida não começa na fecundação e não termina na morte cerebral, mas que tem apenas aquele período material, mas antecede o berço e sobrevive ao túmulo. A vida e o ser real não está na matéria. A doutrina espírita, em plena época de materialismo científico, quando o materialismo se apresentava, apresenta o seu modelo de explicação da vida, com toda a linguagem, experiência e método científico da época, no empirismo, no positivismo, para dizer e provar em laboratório que somos seres imortais, que não somos apenas a matéria, que o cérebro não é responsável pelo pensamento, é a máquina através do qual o pensamento se expressa, através da qual o pensamento se expressa, como diz o espírito André Luiz mais tarde, através do médium Chico Xavier. O cérebro é o gabinete da alma, é o escritório da alma, não é quem cria o pensamento, mas é a máquina importante e essencial, sem o que o pensamento não se expressa no mundo material. Mas o pensamento não surge a partir do cérebro, a partir dessa glândula. E Allan Kardec vai estudar o ser real, o espírito imortal que somos, e que temporariamente estamos no corpo material para falar do perispírito, esse modelo que modela a matéria no momento da reencarnação, trazendo as vibrações e o conjunto dos hábitos e das situações adquiridas pelo ser espiritual em vidas passadas, que vão imprimir no futuro corpo a sua estrutura material, não que merece, porque se merecesse, merecia algo pior, mas que tem necessidade para crescer. E ao reencarnar, no momento da fecundação, quando o espermatozoide, na como ele falou, viaja na direção do óvulo, ele, com seu eletromagnetismo, digamos assim, imprime na neoblasto, na célula ovo, as suas impressões, o seu, aspas, DNA espiritual, que vai imprimir naquela matéria as suas necessidades evolutivas, seja se aproveitando dos cromossomos e do DNA dos pais, a herança hereditária, seja imprimindo uma nova manifestação, isso é, uma manifestação geneticamente menos provável, que desvia da curva convencional, porque o espírito tem necessidade daquela experiência. Daí, o fenômeno depressivo antecede. A genética é a causa física, ou pode ser uma das causas físicas, mas a causa da genética está no self, o ser espiritual, que imprime na matéria as suas conjunturas, se ele utilizou mal a afetividade, se ele utilizou mal as relações interpessoais, se ele cometeu crimes na sociedade, por exemplo, estou citando alguns exemplos apenas. Ele pode, graças às suas angústias que ficaram no passado, a sua consciência de culpa, a lei de Deus dentro dele, ele imprimir na matéria determinadas alterações e deficiências que vão se manifestar mais tarde com, por exemplo, a alteração dos neurotransmissores, dos neuromônios, uma manifestação de depressão ou de outro processo qualquer, a depender das suas necessidades evolutivas. Então, a depressão muitas vezes antecede a matéria. A consciência de culpa também, do ponto de vista espiritual, está presente em todo o processo de depressão. Diz o espírito Joana de Ângeles em uma bela obra, através do médium Divaldo Franco, que na raiz do transtorno depressivo há sempre um espírito com uma consciência de culpa, por atos praticados no passado. E ao mergulhar na matéria, essa consciência de culpa fica dormindo no seu inconsciente. E através de alguma situação específica, ou, se for o caso, estiver com gravões maiores, mesmo sem situação nenhuma, se manifesta em determinado período o fenômeno da depressão. Digamos que, em alguns casos, sem manifestação nenhuma, o fenômeno mais grave, ele vem de um passado e está transbordando, digamos assim, a consciência de culpa, e em outro, o indivíduo reencarna com a tendência, e a depender de algum episódio, de algum evento na sua vida, desencadeia a depressão, uma situação de violência, um trauma infantil. Mas o trauma infantil, mas tem criança que passa pelo mesmo trauma infantil e não fica depressivo. E porque aquela pessoa desenvolveu a depressão da sua história, porque ela tinha as matrizes dentro dela. Ela tinha, como disse Filomeno de Miranda, as tomadas psíquicas, que através de uma situação, de uma violência, de um abuso, de uma situação difícil, aquilo veio à tona, porque o espírito endividado, através daquela experiência, teria necessidade de passar pela situação para crescer, para se desenvolver, para amadurecer, para evoluir. E é claro, como nós, ao reencarnarmos, trazemos a consciência de culpa
no nosso inconsciente, essa consciência de culpa fica vibrando, como uma espécie de antena. Essa antena vibrando forma aquilo que os esotéricos chamam de aura, uma irradiação, um médium vidente real, não as fantasias que existem por aí. Pode até perceber, às vezes, visualizar a aura da pessoa que é compatível com o seu estado emocional no momento, que pode mudar, dependendo do seu estado emocional, se mudar. As cores frias quase sempre denotam um estado de tranquilidade. E as cores quentes quase sempre denotam inquietação, angústia, tormentos. Então essa irradiação dessa aura faz uma espécie de sintonia, a semelhança das sintonias, das faixas e frequências do rádio ou da internet, para naturalmente se sintonizar em determinadas faixas. E aqueles que de alguma forma antipatizam com o indivíduo, às vezes aqueles que foram vítimas dele, que de alguma forma foram ofendidos, foram magoados, foram agredidos no passado e não perdoaram-nos, sintonizam conosco nessa vibração da consciência de culpa. E Joana de Ângeles vai dizer: aonde está o credor, aí vai o cobrador. E ela estabelece os processos de identificação psíquica com seres espirituais de outra dimensão, os fenômenos de obsessão. Já ouvi muitos espíritos obsessores em sessões mediúnicas, porque às vezes, o obsessor, coitado, foi ele que foi magoado. E agora é a vingança. Ele foi nossa vítima. Claro que ele faz a coisa errada, ele pegar e fazer justiça com as próprias mãos. Mas há coitadinho da vítima que muitas vezes fez mal. E o obsessor é aquele que está sofrendo, porque agora é a vingança. Então, muitas vezes eu vi em sessão mediúnica o obsessor dizendo assim: não fui eu que fui atrás dele, eu fui atraído por ele, eu me senti arrastado. Quantas vezes, já ouvi esse depoimento, quantas vezes o indivíduo reencarna, criança, e vibrando a matriz, e o obsessor se aproxima, é arrastado magneticamente sem saber por quê. Eu já ouvi uma pessoa dizendo: eu fui tomado por uma antipatia por aquela criança, e me perguntar por que eu senti hostilidade, antipatia por aquele boneco, por aquela coisa, e naturalmente senti um rechaço, mas me senti atraído por ele, e não sabia. E aí a criança vai dormir, e ao adormecer, sai da matéria no desdobramento da alma, na emancipação, e ao sair durante o sono, eu vi que era meu inimigo, que estava disfarçado ali naquele corpo de criança. É você? E saí às pressas para pegá-lo. Ele saiu correndo, mergulhou no copo e acordou. E a criança teve um pesadelo. Esses pesadelos infantis que se referem a um touro, de um animal, de algum animal feroz, de um monstro, correndo atrás da criança para pegar, e a criança acorda, quase sempre, quando se repete muito, são sintomas de perseguição espiritual, de obsessão, de interferência de seres de outra dimensão, porque a criança só no corpo, o espírito é velho. Só é criança temporariamente enquanto está na vida infantil, mas essa é a realidade. O que fazer? Terapêutica médica, científica, especializada. Não tenhamos a ingenuidade de fazer diagnósticos. Deixemos os diagnósticos para os especialistas. Nós, os espíritos, devemos nos preocupar em atender bem a pessoa e encaminhar para os tratamentos específicos da casa. E deixar, inclusive recomendar a pessoa para continuar. Porque às vezes a pessoa está em conflito e diz: eu estou no médico, psiquiatra, o que você acha? Continue no médico psiquiatra e a gente vai fazer a parte, porque uma coisa não muda a outra, uma coisa não prejudica a outra. Aliás, é bom a gente trabalhar em equipes, somando ao invés de diminuir. Não vamos interferir, porque às vezes a pessoa quer só um apoio para se libertar do problema e depois nos responsabilizar da situação. Então não vamos, porque o passe não vai dar serotonina para o indivíduo, mas o Prozac dá a fluoxetina. Então não vamos nos intrometer nessa área, temos muito cuidado. Porque tem visto espírita dizendo: lá no tratamento médico, a pessoa que ora, que surta. Temos muito cuidado. Já vi pessoas, eu conheço histórias de pessoas que inclusive fizeram isso na minha família, que a pessoa desencarnou. Não é uma obsessão, era meningite galopante. Então temos muito cuidado, porque depois o espiritismo fica desmoralizado por meio dessas pessoas, desses indivíduos que são fanáticos e excêntricos, porque nós não temos a condição de diagnosticar, deixamos isso para os especialistas, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, seja o que for, e nós vamos fazer o trabalho à parte. A terapia médica é uma bênção de Deus, espíritos missionários nem entraram na medicina também, nas ciências, para nos dar conforto, para nos dar progresso, e ao mesmo tempo as terapias holísticas, alternativas, aqueles que se identificam, a terapia espírita, o passe, água fluidificada. Uma palestra como essa, que nós estamos aqui prestando atenção, o conteúdo da doutrina que é edificar, aqueles que não dormiram, claro, que estão prestando atenção, que estão sintonizando, estão aprendendo e estão saindo de uma faixa negativa. Se tem obsessão ou não, ou se estão depressivos ou não, estão saindo de uma faixa, é terapêutico. Porque como o conteúdo da doutrina é edificante, nós estamos
Eu estou falando não dormir, porque certa vez uma pessoa aqui dessa casa disse: eu adoro sua palestra. Por quê? Porque eu durmo. Eu não sei se era crítica ou era elogio. Ela disse: é porque alguns palestrantes falam assim, então eu vou dormir e não acordo para falar. Você não para, não dorme, só que eu estou falando. É ótimo, sonoterapia. Não, deixar para dormir em casa. Então essa é também uma terapêutica para a nossa vida, mas sobretudo a terapêutica que a doutrina espírita nos oferece de maior relevância, a água fortificada no passo da desobsessão, em que pessoas credenciadas estão atuando em reunião mediúnica. Nós estamos aqui, e se por acaso houver um espírito obsessor ligado a nós, é encaminhado, nós nos sentimos ótimos, bem, não sabemos porquê, ele é tratado anonimamente, sem nos destacar a gente, sem chamar atenção, porque o paciente tem desequilíbrio, a pessoa que não conhece a doutrina não deve participar de sessão mediúnica. A opinião não é minha, é do próprio Allan Kardec que fala isso em reuniões sérias, reuniões mediúnicas sérias em O Livro dos Médiuns. E nós aqui estamos melhorando, porque o fato de eu, o paciente, participar da sessão não quer dizer que o espírito obsessor vai se comunicar. Não tem garantia nenhuma, porque isso não é comandado por mim, mas sim pelos espíritos bons que programam a sessão mediúnica. Então vamos fazendo, mas sobretudo a terapia mais importante que a doutrina espírita vem nos oferecer é o trabalho interior, a reforma moral, a mudança para melhor interior, trabalhar a mente, cultivar bons hábitos mentais, porque tudo começa no pensamento. Cultivar o lado positivo, a gente adora o lado negativo, é um sadomasoquismo psicológico. Quer ver uma coisa? Já falei isso aqui. Acorda uma pessoa e diz assim: você soube? A pessoa vai acordar, não que foi. Você diz: fulano que se casou. Você nem acordar para dizer uma besteira dessa. Fulano morreu. Não diga. Nosso lado negativo, nosso lado perturbador que todos nós temos, nosso lado pessimista. Nós gostamos de sofrer. No inconsciente do depressivo há um prazer em gostar de sofrer. Não é de caso pensado. Porque se ele falar isso diretamente, a pessoa até se magoa, acha que não é de caso pensado. Mas inconscientemente a pessoa burla e sabota o tratamento, a medicação, pega a medicação, se esconde no banheiro e joga no vaso sanitário e não toma. Então faz uma série de sabotagem, porque há no inconsciente um desejo de se punir, de se castigar, de gostar de sofrer. E por isso que fazer o familiar não tratar a pessoa depressiva com pieguismo, com sentimentalismo, tratar com gentileza, com bondade, nem ignorá-la, nem tratar demasiadamente especial. Tratar é uma pessoa normal que é apenas vivenciando um transtorno. Porque se tratar com muito sentimentalismo e piedade, vai piorar. Porque o depressivo adora a piedade. Se a gente dizer assim: coitada, fica feliz, até melhora um pouquinho a depressão. Então é uma tendência que nós devemos evitar. O que fazer, dizem os psicólogos modernos? Entender que a depressão, aliás, é uma tendência dos psicólogos modernos de 15 anos para cá, que tem mudado um pouco a visão apenas patológica da depressão, mas entender que a depressão também é uma luz na escuridão. É uma tendência de psicólogos mais contemporâneos, mais atuais, que a depressão não é apenas algo patológico que deve ser reprimido, afastado, mas uma experiência em que o indivíduo vai mergulhar nos infernos, nos pantanais, no vale sombrio para depois sair. No inferno, isso é, no ao inferior, no inconsciente, nos seus demônios internos. É uma experiência extraordinária se a pessoa souber aproveitar para o seu autoconhecimento, para o seu amadurecimento pessoal. Por isso dizem os psicoterapeutas modernos que é uma espécie de luz na escuridão. Portanto, aproveitar a experiência da depressão. Estou depressivo, muito bem, não vou mudar de uma hora para outra. Vou fingir que não estou, vou negar a depressão de jeito nenhum. Estou melancólico, estou depressivo. Muito bem, o que é que eu quero dizer dessa depressão? Eu vou ler uma boa página, vou meditar na página, fazer associação com aquilo que eu estou vivendo. Eu vou refletir o que é que minha alma quer dizer a respeito. Eu estou me conhecendo e lentamente substituindo os hábitos negativos, cultivar aquelas fixações, a ideia fixa que nós temos da depressão para superar. Diz um grande especialista, James Hollis, uma obra notável que eu até recomendo, chamada Os Pantanais da Alma. Ele vai dizer que, primeiro, na depressão a pessoa deve aprender a amar a si mesmo. Nada dessa coisa de que amar os outros sem se amar é uma situação que não tem lugar psicológico em lugar nenhum. Depois, ter o direito de viver. O depressivo deve construir a consciência de que tem direito a viver. E terceiro, nunca querer se tornar Marte da sociedade. Essa coisa da autocompaixão. Examinar as célebres pessoas da humanidade que tiveram depressão e
conseguiram reagir bem à depressão. Quando nós vemos Mozart angustiado, na miséria total, passando fome, e oferecendo à humanidade as mais belas melodias que alguém já pôde compor. Beethoven, frustrado do ponto de vista sentimental, com dificuldades econômicas também, com o problema da surdez, totalmente antissocial, isolado da sociedade, para que as pessoas não pudessem descobrir que ele, o músico, estava perdendo a audição, que estava completamente surdo, senão ele não conseguiria nem ganhar o pão de cada dia, porque nenhum mecenas dos teatros iria oferecer o teatro para ele poder cantar, e a partir daí, diz os especialistas da musicologia, a sua terceira fase, a última da surdez absoluta, foi a fase mais fértil, mais produtiva, onde ele ofereceu a música mais espiritual, mais profunda, romântica e complexa de toda a sua trajetória de artista. Aproveitou, portanto, a experiência da melancolia. Madre Teresa de Calcutá. Dificilmente alguém vai ver uma pintura ou uma fotografia de Madre Teresa sorrindo. Ela tinha uma grande dificuldade de sorrir. Tinha uma cruel dor de cabeça que acompanhou a vida inteira dela. Uma enxaqueca cruel. Ela passava aquilo que São João da Cruz chamava noite escura da alma. Depressão, melancolia. E ela passava, ela dizia que tinha seus momentos de noite escura da alma, onde ela achava que não estava servindo bem ao Senhor, que o Senhor abandonou-a por isso. No entanto, se tornou, na minha opinião, a maior mulher do século XX. A maior personalidade do sexo feminino no século XX. Essa extraordinária mulher, Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia em momento de depressão, na sua frustração amorosa com Beatriz. O Abelardo de Heloísa também, em uma frustração amorosa. Helen Keller, que tinha períodos de depressão recorrentes, e escreveu dando amor à humanidade, cega, surda, muda. Milton, notável poeta, que depois de ficar cego, vivenciava crises periódicas de melancolia e ofereceu os mais belos poemas de sua carreira. E assim por diante, Carl Gustav Jung, um psiquiatra, que ele próprio declarou que viveu um momento de depressão. E mais tarde ele vai dizer que foi uma experiência notável para ele poder vivenciar aquilo que mais tarde ele poderia ver nos seus pacientes que tratava. E mais tarde vai oferecer à humanidade as suas visões extraordinárias do fenômeno depressivo na luz, na escuridão. Uma experiência que pode gerar essa vivência saudável. Para concluir, em um momento especial do livro que citei, Os Pantanais da Alma, uma senhora telefona para James Rod dizendo: eu quero que o senhor marque 2 momentos comigo, um momento de 2 horas comigo. Ele é psicoterapeuta americano. Eu quero que o senhor marque 1 hora comigo, 2 horas, para eu apenas falar. E você não vai dizer nada. Ele achou tudo curioso, porque a pessoa também às vezes espera, num atendimento psiquiátrico, psicoterapêutico, uma orientação. E ela foi, ele marcou, curioso, ela sentou e começou a narrar o seu drama, dizendo que ele foi vítima do nazismo, do holocausto. Ela era alemã, mas no momento da solução final, a grande solução final que Hitler deu, e que os soldados de Himmler, principalmente a tropa de elite da força SS, executou, qual era a solução final? Matar todos os judeus da Europa. E isso foi feito. Ele, naturalmente, o exército da SS em Berlim, onde ela morava, foi pegando todos os judeus. E ela, que tinha uma aparência judia, mas era alemã, foi colocada no camburão. Ela disse: eu sou alemã, não sou judia. E um dos soldados disse: você pode até ser alemã, mas eu sei que você já sabe demais, que você viu demais aqui. E ela foi levada por um campo de concentração. A solução final era matar todos. Algumas pessoas que não eram judeus foram colocadas na fila esquerda. A fila esquerda era a fila dos trabalhos forçados, no campo de concentração dos trabalhos forçados. E os judeus foram colocados na fila da direita, que era diretamente para a câmara de gás. Em um momento que ela foi colocada, uma mulher, uma senhora, com uma filha pequena, dá um empurrão na filha, combinando naturalmente aquele gesto, para que ela pudesse ir na direção dessa senhora Ilse, para que fosse uma filha dela que pudesse ficar na fila e ter a sua vida salva. E ela, com medo, com receio de que algum soldado percebesse e a fuzilasse também, ou colocasse na fila da câmara de gás, empurrou a menina de volta. E ela nunca mais vai esquecer aquela mãe e os olhos daquela menina olhando para ela e caminhando para a câmara de gás. Ela vai dizer: eu procurei apagar, sobreviver ao campo de concentração, procurei apagar. Mas a tragédia foi que alguns anos atrás, um pesquisador nazista publicou algumas fotos. E uma das fotos era justamente esse momento que eu estava empurrando a criança. Está sendo publicado em alguns dos jornais. Eu era jovem, claro que não me reconheceram. Mas quando eu vi, o fenômeno depressivo começou a se desencadear na minha cabeça, na minha mente. O inconsciente liberou a culpa. E eu não tenho paz.
mais. Eu apenas desejo morrer. Jamie Hollis olhou para ela e ela falou e depois disse: não, muito obrigado. Ele não quero ouvir nada do Senhor. Eu vim aqui apenas para compartilhar, para jogar para fora, porque eu não aguento mais. E ele mais tarde lamentou profundamente essa experiência de ela apenas ter falado, mas não ter podido, porque se ela pudesse, se permitisse abrir para uma renovação, para talvez compreender a vida e sobretudo compreender que a vida não acaba no fenômeno da morte, que a matéria não é apenas a única realidade existencial. Se ela pudesse abrir espaço na sua mente, se ela compreendesse a doutrina espírita, saberia que mesmo naquela circunstância, com todos os atenuantes, e se realmente ela fez algum mal, ela tem toda a oportunidade de fazer o bem, de compensar diante da lei divina, de desencarnar muito bem, ou talvez receber aquelas duas na condição de familiares, por meio da reencarnação, como filhas ou como netas no futuro próximo. A lei divina, a visão espírita da vida, abrange-nos e nos dá inclusive um sentido maior para viver, o que nos ajuda em relação à depressão, o sentido da imortalidade, o sentido da vida espiritual e não apenas a matéria. Dá-nos, portanto, uma visão otimista, rica de ideias comportamentais, sobretudo baseado na autoiluminação, porque enquanto o homem não se ilumine, serão inúteis as tentativas de ganhar o mundo e perder a própria alma, como disse Jesus. Muita paz.